Olá, meu nome é Sueli Guimarães, esse é o Nino e seja bem-vindo a Um Minuto Mais Rico. Dicas fáceis, econômicas e, acima de tudo, inteligentes para no seu dia a dia você ficar a cada minuto mais rico. Seja bem-vindo! Hoje eu vou compartilhar com vocês 9 dicas inteligentes de economia para o gás de cozinha. São 9 dicas que vão fazer você economizar e isso você vai poder usar para o resto da sua vida, porque é o que eu venho usando desde que eu aprendi quando era muito criança. Eu vou estar falando agora para vocês e o que é legal é você ir anotando até para fazer tipo um checklist e verificar o que é que você precisa fazer antes de você voltar a cozinhar de forma econômica. A primeira das dicas é em relação à limpeza das bocas do seu fogão. Você pode achar que é besteira, que é um pouco de exagero, mas é verdade, bocas do fogão sujas, elas simplesmente criam mais combustão e, obviamente, maior gasto de gás. Então, dá aquela geral nas bocas do seu fogão, que já começa sendo o primeiro passo para você economizar no gás. Não pense que é exagero, não. É verdade. A segunda dica que eu vou dar para vocês é manter a porta do forno fechada. Pode parecer uma questão meio óbvia, mas não é não. O choque térmico, todas as vezes que você fica abrindo o forno, obriga o forno a consumir maior gás, mais combustão para poder manter aquela temperatura. Então, se você tem aquela luzinha dentro do forno, fica dando uma olhada pelo visor e acende a luz para ver se está no ponto que você deseja. Evita, de fato, ficar abrindo o forno. A terceira dica é semelhante a essa, mas tem relação com a panela. Às vezes a gente cozinha e esquece de tampar a panela. Você está mexendo determinada coisa e aí você não tampa a panela. Todas as vezes que você deixa a panela destampada, obriga a maior consumo de gás para poder manter aquela panela aquecida. Então, sempre que você estiver cozinhando, vai lá e tampa a panela. A quarta dica que eu vou dar para vocês é com relação ao nosso famoso, delicioso feijão. Eu amo feijão. Então é o seguinte, encara a realidade e aprende a usar uma panela de pressão. Aqui tem coragem. Não fica usando panela comum. Panela de pressão, elas são seguras, desde que elas estejam em bom estado. Se a sua panela tem a borracha rachada, se você está naquele nível que você tem que amarrar com um barbante a tampa para ela não ficar frouxa, aí você não usa. Aí nem é bom usar. Mas usando uma panela em bom estado, uma panela de pressão, ela vai economizar muito no cozimento do feijão. Em muito menos tempo você vai poder cozinhar, ter o seu feijão cozido. E aí vale muito mais a pena. A quinta dica que eu compartilho com vocês tem relação ao estado dos alimentos quando você vai cozinhar. Se você joga uma meia batata picada, ela vai levar muito mais tempo do que se você jogar uma batata picadinha. É verdade. E se você não está com muita paciência, mas tem aquele velho e bom microprocessador em casa, joga no microprocessador, assim as coisas já vão sair, os alimentos já vão sair mais picadinhos e dali você passa para a panela. Alimentos mais picados, eles cozinham em menos tempo. Essa é a quinta dica. A sexta dica tem relação com planejamento. Quanto menos você cozinhar, melhor. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem hábito de tomar sopa. Então, ao invés de eu ficar fazendo toda semana ou todo dia uma sopinha, eu faço um panelão de sopa e coloco em potinhos no famoso tapué pequeno. Dali e vai para o freezer. Dali eu coloco direto no gelo, quando eu vou usar, e do gelo eu já consumo. É uma coisa super prática, você não precisa colocar aquele pote enorme com produto, você vai botando nos potinhos individuais e vale super a pena. Mas com isso você se planeja e você cozinha uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana. É muito mais econômico do que todos os dias. A sétima dica que eu vou dar para vocês tem relação com o tamanho da panela que você usa para cozinhar. Ora, se você quer fazer uma porção pequenininha do seu miojo, ou você quer fazer uma porção pequenininha de arroz, ou cozinhar alguma coisa pequena, não use um panelão. Quanto maior a panela, com menos alimento ali, mais tempo vai precisar para poder cozinhar. Se você cozinha pouca quantidade numa panelinha pequena, rapidamente cozinha e você não gasta tanto. A oitava dica é não cozinhar aonde houver
corrente de ar, aquele famoso vento encanado que as avós da gente, que os avós tanto falavam. O vento encanado, ele acaba reduzindo a eficiência das chamas. Então basta você, não precisa você ficar trancado dentro da cozinha. Ah, não pode ter nenhum tipo de vento. Não, eu tô falando de vento encanado, de corrente de ar. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 portas alinhadas na cozinha. Então ali se forma uma corrente de ar. Sempre que eu vou cozinhar ou vou assar qualquer coisa, eu opto por fechar uma ou a outra. Dessa forma eu impeço a corrente, o vento encanado, que acaba reduzindo a eficiência das chamas. E, por último, eu vou dar uma 9ª dica que ela tem relação com a segurança. Sempre que você for sair por um tempo um pouco mais prolongado, fecha o registro de gás, tanto da cozinha, quanto se você tiver aquecedor a gás do banheiro. Não custa nada. Toda vez que a gente age de forma precavida em termos de segurança, é uma forma inteligente de economia. E aí, gostaram das dicas? Conta pra gente o que mais você sabe em termos de economia do gás, se alguma dessas dicas você já começou a implementar e o que você achou. A gente vai adorar ouvir.